Fala pessoal, professor Mário na área. Estamos aí com mais uma bateria de resolução das questões do ENAD 2017. Então, pessoal, o objetivo aqui é justamente retomar conceitos que vocês viram durante a graduação, conceitos que vocês se dedicaram bastante, só numa forma de revisão. Claro que vocês já sabem bastante coisa, aqui é justamente ter aquele conceito na ponta da caneta para o dia da prova. Um outro detalhe também que eu trago para vocês, pessoal, dê bastante ênfase aí nesse termo, nesse tópico que a gente vai abordar hoje, que é a termodinâmica, além de ser cobrado no ENAD, né, que vocês estão se preparando, também será cobrado aí com certeza nas provas de concurso público e também provas para mestrado e doutorado que vocês irão fazer posteriormente, tá? Pessoal, então bastante cuidado, tá, com esses assuntos, não negligencie a parte da termodinâmica. Alguns acham que é chato, maçante, mas tendo o domínio aí dos conceitos básicos, vocês vão conseguir ir bem nas provas. Então, analisando a prova do ENAD, eu consegui perceber um padrão ali de nível de cobrança, tá? Além disso, dos tópicos mais cobrados. Percebi, por exemplo, que termodinâmica é um dos assuntos que está bastante presente nas questões. Então, nós vamos dar ênfase aí nas resoluções e também trazer uma parte de revisão básica sobre a termodinâmica. Então, vamos lá. Pessoal, está aí na tela a termodinâmica. Nós vamos trabalhar com a primeira, a segunda lei, tá? Basicamente máquinas térmicas e alguns conceitos mais de aplicação mesmo sobre a termodinâmica, tá? Pessoal, quando nós falamos da primeira lei da termodinâmica, a gente deve lembrar, por exemplo, do princípio da conservação de energia. Este é o principal conceito quando nós estamos estudando a primeira lei da termodinâmica, pois ele envolve, né, a relação da energia interna. Quando você fornece calor a um corpo, por exemplo, ele é capaz de realizar trabalho. Então, fornecendo calor a um corpo, esse calor ele se transforma em trabalho e energia interna, tá? Então, em decorrência aí do princípio da conservação de energia, surgiu aí mais a questão da energia interna. A gente vai ver, por exemplo, lá em uma máquina térmica, os efeitos disso. Retomando aí o conceito de trabalho, tá? Trabalho, é possível calcular o trabalho realizado por um gás através das informações sobre a pressão que está presente nesse gás e também a variação de volume, tá? Bem tranquilo. Aí existem processos, né? De acordo com nós vemos aí nesse gráfico, processo de transformação isocórico, isobárico e também, no caso de nós temos as transformações isotérmicas, tá? Então, vocês devem lembrar aí sobre esse gráfico, ele é bastante cobrado aí nas provas, tá? Esses processos de transformação, se é isobárico, se é isotérmico ou isocórico, certo? Quando nós falamos das máquinas térmicas, devemos lembrar do ciclo de Carnot, tá? Com o ciclo de Carnot, nós conseguimos, por exemplo, calcular o rendimento teórico dessa máquina térmica. Através da expressão que está aí na tela, tá? Através dessa expressão aqui, a gente calcular o valor do rendimento teórico. Basta apenas saber a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Tá? Uma outra maneira de calcular o rendimento de uma máquina térmica é através dessa expressão aqui, que eu tenho as informações sobre o trabalho e o calor da fonte quente. Então, pessoal, outro detalhe aqui que nós temos é a segunda lei da termodinâmica, que trata a respeito da desordem do universo, né? Então, nós sabemos que a entropia do universo só aumenta. Isso é um conceito importante que nós temos que tratar. Tá? Eu trouxe aqui a expressão simplificada da variação da entropia, que é possível calcular através do calor da fonte quente sobre a temperatura. Tá? Então, nós vamos ver aqui como isso é cobrado nas provas do ENAD. Outro detalhe aqui é a respeito da máquina térmica. Quando nós temos aí a representação gráfica de uma máquina térmica, você tem uma fonte quente. Essa fonte quente, o objetivo dela é justamente, ao fornecer calor, realizar uma certa quantidade de trabalho, mas sabemos que parte dessa energia fornecida à máquina, parte dela é dissipada, né? Parte dela é convertida em outra forma de energia. Nem tudo se transforma em trabalho. Tá? Nós temos aí, claro,
a concepção do rendimento máximo, porém, nós temos de forma, no modelo mais real, que não é possível ter toda essa conversão de toda a energia quente em trabalho. Parte dela é desperdiçada, dissipada. Pessoal, então temos aí a nossa primeira questão, tá? Essa questão, a questão 12, ela envolve aí uma parte de cálculo, mas são cálculos básicos aqui sobre a termodinâmica. Vamos ler aqui o comando e vocês vão ver o perfil de cobrança da prova para se prepararem já para o ENAD. Uma fábrica possui uma máquina térmica que opera em 3.000 ciclos por minuto, executando o ciclo de Carnot. Então, a gente já sabe que nós vamos ter que retornar àquela expressão lá do ciclo de Carnot. Um dos quais é apresentado na figura a seguir. Então, nós temos aqui a representação gráfica, tá? Do nosso ciclo. O trabalho dessa máquina térmica é utilizado para elevar verticalmente uma carga de 2.000 kg com uma velocidade de 5 metros por segundo. E aqui nós temos o padrão, né, da aceleração da gravidade em 10 metros por segundo. Então, vocês percebem que é um padrão já bem tranquilo que vocês já estão acostumados a resolver. Então, ele diz, na situação descrita, qual é a variação da entropia no processo A e B. Então, ele quer saber o que está acontecendo aqui nesse caso, nesse processo aqui de A a B, justamente enquanto a temperatura está a 600 Kelvin. Bom, a gente mostrou lá que a variação de entropia a gente consegue calcular com variação de entropia de forma simplificada, calor da fonte quente sobre temperatura. Bom, nós sabemos o valor da temperatura, correto? O valor da temperatura, tranquilo. Agora nós temos que encontrar o valor da fonte quente. E aí, fazendo essa divisãozinha, você consegue calcular a variação da entropia. O que nós vamos fazer? Basicamente, eu percebo que ele está dando a massa da carga. Então, aqui vocês já devem notar que você vai ter que fazer um cálculo do trabalho. Tá? Então, ele deu a massa de 2.000 kg. G, ele deu aqui de 10 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade em que esse objeto ele é levado, essa carga é levada verticalmente, é de 5 metros por segundo. Tá? Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é retomar a expressão lá para a potência. Eu vou calcular força vezes a velocidade. Tá? Isso aqui, se vocês forem um pouco mais atrás, vocês vão lembrar, por exemplo, que a potência é dada pelo trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, velocidade vezes a força. Tá? Sabemos aqui que essa força pode ser considerada força-peso, então vai ser essa massa de 2.000 kg vezes 10, né? Então, só colocar aqui os valores. Percebam aí o padrão, tá? Na prova do ENAD, mas é o mais básico possível aí. Então, você tem 2.000 vezes 10 vezes 5, que é a velocidade, certo? Fazendo esse cálculo aqui, a potência no total vai ser 100.000, certo? 100.000 joule por segundo. Então, aqui nós temos o nosso primeiro resultado, cálculo da potência, joule por segundo. Bem, guarda essa informação e continuo aqui a forma de chegar no calor, tá? O que eu percebo, galerinha? Nós temos outra informação dada no comando que diz o seguinte, que a quantidade de ciclos é 3.000 ciclos por minuto. Então, eu tenho 3.000. Eu quero chegar agora na quantidade de ciclos por segundo, porque ali a gente está trabalhando em segundos, né? Então, fazendo essa comparação, eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, então basta analisar que em 3.000 ciclos por segundo eu tenho 50 ciclos por segundo, né? Então, essa é a forma aqui de analisar que a cada segundo eu tenho 50 ciclos, certo? Se você quiser fazer uma regra de 3, aí pode chegar no valor, tá? Bom, agora eu sei o seguinte, que uma potência de 100.000 joules, a gente pode inclusive colocar aqui em unidade base 10, tá? 10 elevado à quinta joule por segundo. Te guardo essa informação.
A gente pode colocar aqui 10 elevado à quinta joule por segundo, certo? Já em unidade. Então, perceba o seguinte, se eu fizer uma relação, por exemplo, de ciclos, então com 50 ciclos, eu consigo realizar uma quantidade de potência, potência em 10 elevado à quinta. Então, se eu quiser saber a quantidade em um ciclo individual, aqui percebam que nós estamos multiplicando, nesse caso, potência vezes a quantidade de ciclos, a gente retoma aí o trabalho por ciclo, né? Então, fazendo essa relação aqui, eu vou ter 50 vezes trabalho por ciclo igual a 10 elevado à quinta potência. Bem, no final das contas, fazendo essa relação aí do ciclo, tá? Trabalho do ciclo, temos 2 vezes 10 elevado à terceira. Nesse caso é em joule, tá? Energia já é em joule. Quantidade de energia. Trabalho realizado por ciclo é... Essa aqui é outra informação que a gente deve guardar. Então, vou dar um destaque aqui, beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o rendimento dessa nossa máquina, certo? O rendimento dessa máquina térmica é 1 sobre temperatura da fonte quente, fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Expressão aí do ciclo de Carnot, tá? Basicamente, a gente tem o seguinte, olhando para o gráfico aqui, né? A temperatura da fonte fria é 300 e a temperatura da fonte quente 600. Então aí, só substituir, tá? 1 sobre 300, no caso, 1 menos 300 sobre 600. Tá? Fazendo esse cálculo aí, você vai obter o resultado de 1 sobre 2. Esse já é o primeiro rendimento aqui da nossa máquina térmica. Bom, o que a gente vai fazer agora? O que nós temos aqui, galera? Para calcular o calor da fonte quente, nós vamos utilizar essa expressão dada aqui em cima, tá? Então, eu já tenho a informação sobre o rendimento da máquina térmica, temos a informação também sobre o trabalho e basta apenas calcular ali o valor da fonte quente. Basicamente, nós vamos tomar aqui como base esse valor, né? Então, eu tenho rendimento da máquina térmica será igual ao trabalho do ciclo sobre calor da fonte quente. Continuando, passo lá o calor da fonte quente multiplicando, né? Meio pelos extremos, aí vamos ter calor da fonte quente vezes... Posso continuar, na verdade, aqui, 1 sobre 2, que é o valor que a gente encontrou, e o trabalho do ciclo, que é igual a, aqui em cima, destacado, 2 elevado a 2 vezes 10 à terceira. 2 vezes 10 à terceira. Aqui nós vamos ter, na verdade, o valor de 4.000 joules, certo? Novamente destaco aqui. Agora, pessoal, é só uma divisãozinha que sobrou para a gente, tá? Agora, pessoal, a única coisa que sobrou para a gente é uma divisãozinha, porque nós já temos a informação sobre a temperatura e também o calor da fonte quente. Basta apenas substituir, olha só, 4.000, que é o valor da fonte quente, calor da fonte quente, e a temperatura é 600 Kelvin. Como ele já deu, né, o valor da temperatura, se você fizer esse cálculo aqui, vai dar 6,6 aproximadamente, né, joule Kelvin. Então, o que mais se aproxima da nossa valor aproximado aqui da nossa alternativa é a letra D. Tranquilo? Bom, vamos para a questão 13. Olha só, também sobre a termodinâmica, né, basicamente sobre a segunda lei. A partir da segunda lei da termodinâmica, afirma-se que, apesar da energia do universo ser constante, a possibilidade de obtenção de energia útil diminui à medida que ele evolui. Isso significa que a entropia do universo, enquanto sistema isolado, só aumenta. Então, aumenta, tá? A energia do universo, olha só esse detalhe, levando para um estado crescente de desordem. Então, percebam aí como é tranquilo a forma de resolução das questões de drenagem. A respeito da degradação da energia, é correto afirmar que... Então, vamos analisar aqui as alternativas de acordo justamente com esse fato da degradação da energia do universo.
Letra A energia do universo é degradada devido à conversão de energia térmica em trabalho ou energia útil, tá? Então, nesse caso, essa degradação decorre justamente pelo fato dessa desordem, tá? Então, é um aumento aí de desordem no universo, levando para um estado de crescente desordem. Então, a possibilidade, na verdade, de energia útil vai diminuindo. Trabalho é energia útil, certo? Nosso objetivo é converter a energia em trabalho e energia útil. Então, essa primeira alternativa está errada. O equilíbrio térmico do universo corresponde ao momento em que a energia útil se iguala à energia térmica. Sabemos que é inverídica, né, essa alternativa também, conta desse equilíbrio. Na verdade, a tendência é a desordem. Tá? As transformações naturais de energia acarretam aumentos da entropia do universo em razão das reversibilidades. Na verdade, os processos desenvolvem a irreversibilidade, tá? São processos que nós não conseguimos retomar mais. Após a desordem ali, ele não torna a origem. É processos irreversíveis. O estado da desordem do universo se caracteriza pelo princípio da conservação de energia, em que parte da energia é convertida em trabalho útil, tá? Na verdade, essa desordem é justamente pelo fato de transformação em energia que nós não utilizaremos tanto assim, que é, por exemplo, a energia térmica. Letra E, que é a nossa alternativa correta, que diz que a entropia do universo aumenta devido à tendência de todas as formas de energia se converterem espontaneamente, integralmente em energia térmica. Então, esse é o processo que envolve a segunda lei da termodinâmica. Todos os processos que nós estamos fazendo, ele, no final das contas, ele se converte em uma parte de energia térmica. E isso somado, a tendência é justamente a desordem. Então, enquanto nós estamos aqui, eu estou resolvendo essas questões através de uma caneta na tela do celular. Esse atrito aqui, ele é convertido também em energia útil, tá? Mas parte dele é convertida em energia térmica. Esse daqui é o que gera, por exemplo, a nossa desordem, a degradação total do universo. Então, outra questão aí, a 28, sistemas de aquecimento de água que utilizam energia solar tornaram-se bastante populares devido ao seu baixo custo e à facilidade de implantação. Em geral, esses sistemas são formados de placas coletoras, por onde a água circula, instalados no telhado das casas, e de um conservatório térmico, que armazena a água aquecida para o uso posterior. Então, olha só, aqui é uma questão mais de metodologia, né? Questão de ensino mesmo. A primeira questão que nós fizemos cálculo foi só a 12 mesmo, o resto vem nesse padrão. Considerando que uma professora de física deseja utilizar para fins didáticos o modelo de sistema descrito, avalie as afirmações a seguir. Então, nós temos aí alguns itens para analisar, vamos verificar cada um deles. Olha só. A professora poderá explorar em sala de aula os conceitos de convecção térmica por meio da análise de fluxo da água no sistema. Tranquilamente, isso aqui pode ser feito, né, por essa professora, então esse item está correto. A professora poderá testar e avaliar materiais para a confecção das placas coletoras. Até aqui, tranquilo. Mas olha só, buscando os que melhor refletem a luz. Sabemos, né, que essas placas coletoras, o objetivo dela é justamente a absorção. Claro que esse conceito de reflexão, ele também tem uma influência, mas o principal aspecto, a principal propriedade dessas placas coletoras, na verdade, é a absorção. Então, isso aqui torna o item errado, tá? Então, por enquanto, o primeiro item está correto, o segundo item errado. A professora poderá estudar o conceito de irradiação térmica a partir da energia solar que atinge as placas. Tranquilo, né? Não tem aí nenhuma inverdade. A gente pode seguir e marcar a letra C. Primeiro item e o terceiro item estão tranquilos. 29 é o nosso último item, tá? Sobre termodinâmica. Então, viram aí o padrão de questões. Olha só, pessoal. Alguns estudantes apresentam uma concepção de calor que remete ao conceito de cientistas que, por volta do século XIX, o denominavam calórico, tá? Conceito mais aí
primitivo, né, digamos assim, do calor. Imaginava-se que o calor era um fluido que passava de um corpo para outro, tá? Em sala de aula, detectam-se essas concepções a partir de frases associadas à sensação térmica, estou com muito calor, o que expressa a ideia de que o corpo possui calor. Esse tipo de concepção, denominado concepção espontânea, constitui um obstáculo frequente para o ensino da grandeza da física, tá? Então é aquela coisa, muitos dos conceitos de física são uma concepção natural, às vezes que o indivíduo ele já obtém ali durante a sua vida, e a partir do momento que ele tem contato com conceitos novos, aquilo entra em choque, né? Com o, os conceitos já que ele fundamentou durante o seu crescimento. Então, é importante sempre trazer, né, uma evolução do conceito. A gente vai ver aqui, por exemplo, considerando as estratégias para o ensino do conceito de calor em uma sala de aula, no caso, em uma aula de física, avalie as afirmações a seguir. Então, nós temos aí 4 afirmações, ver a melhor forma, nesse caso, de ensinar o conceito de calor. O primeiro item diz o seguinte: as concepções espontâneas acerca do calor atribuem a essa grandeza física uma ideia de substância ou fluido aos corpos, o que justifica a crença de que tal substância ou fluido seja a causa do aumento ou da diminuição da temperatura. Então, esse aqui é um conceito mais, nesse caso, adquirido pelo indivíduo sem que ele tenha contato, né, com os conceitos realmente hoje embasados pela ciência. Então, é importante, quando nós formos trazer os conteúdos, trazer a evolução do termo, a questão da história, da epistemologia do conceito, até chegar no presente momento, no momento em que nós estamos nas concepções de hoje. Tá? Então, aqui está correto, a gente pode justamente utilizar desses termos, tá? Quando for retomar, por exemplo, o conceito de calor, mostrar a evolução que saiu dessa parte da questão do fluido e até o momento que chegou hoje. A professora pode buscar na história e na epistemologia da ciência elementos que fundamentem a abordagem das concepções espontâneas acerca do calor. Justamente isso, né? Ela pode, através da história e da epistemologia, retomar esses conceitos, mas também trazer as novas concepções, fazer a reconstrução, a linha histórica até chegar nos momentos atuais. Na elaboração dessas estratégias, é importante considerar as concepções espontâneas e, a partir delas, desencadear o processo de ensino-aprendizagem com a reformulação conceitual. Então, justamente isso. Esse último item, ele consolida o primeiro e o segundo. Viram aí que, tranquilamente, é a letra E. Todos os itens estão corretos. Então, basicamente, tá, pessoal, é esse nível de questões que nós encontramos aqui no ENAD. Espero que vocês tenham curtido. Deem bastante foco aí, revisem bastante essa parte da termodinâmica, tá? Só tem alguns detalhes que nós não abordamos aqui na aula, mas vocês vão lidar ali com resoluções de questões e sigam bem nos estudos, tá? A gente se encontra na próxima. Valeu!